Você conhece a expressão "agora Inês é morta"? Essa expressão é de origem portuguesa e significa "não adianta mais", usada para indicar quando é tarde demais para tomar alguma atitude a respeito de algo. A origem dessa expressão está ligada à história de Inês Pereira de Castro e Dom Pedro I, rei de Portugal. Vamos à história. Inês de Castro foi uma nobre dama que nasceu na região de Lugo, na Galícia, em 1325 e morreu em Coimbra aos 30 anos. Dona Inês fez parte do grupo de nobres que acompanhou Dona Constança quando esta foi a Portugal para se casar com o príncipe Dom Pedro, filho e herdeiro do rei de Portugal, Dom Afonso IV. Pedro e Inês eram primos. Inês foi para Portugal com a função de ser dama de companhia de Dona Constança. Porém, Pedro e Inês se apaixonaram. Como o casamento de Pedro já estava arranjado com Constança, no dia 24 de agosto de 1339, eles acabaram se casando. Posteriormente, Dona Inês foi convidada para ser a madrinha do primeiro filho de Pedro e Constança. E na época, a relação entre os pais e os padrinhos de uma criança era considerada como de parentesco moral, e o amor entre eles era algo quase que incestuoso. Porém, Pedro e Inês eram amantes. O rei Dom Afonso IV, pai de Pedro, era muito insatisfeito com o romance entre a Inês e seu filho, e por isso determinou que Dona Inês deveria ir para a cidade de Albuquerque, ficar numa fortaleza, numa espécie de exílio. Isso não foi suficiente para acabar com o romance, uma vez que Pedro e Inês continuaram se falando através de cartas secretas que trocavam de forma apaixonada e intensa. Em 1349, Dona Constança faleceu logo depois de dar à luz a uma menina chamada Maria. Em seguida, Dom Pedro mandou buscar Dona Inês e ambos se instalaram no mosteiro de Santa Clara, em Coimbra. Ali viveram felizes e tiveram 4 filhos. O rei Dom Afonso IV foi aconselhado a se livrar de Dona Inês, já que, se ela se tornasse rainha de Portugal, a interferência da família dela, os Castro, de origem castelhana, representaria um perigo para a independência de Portugal. No dia 7 de janeiro de 1355, enquanto Dom Pedro participava de uma caçada, os conselheiros de Dom Afonso IV assassinaram Dona Inês, quando ela estava junto a uma fonte de água no mosteiro de Santa Clara. A morte de Inês revoltou profundamente Pedro contra seu pai. Quando em 1357 Pedro foi aclamado rei de Portugal, ele começou uma perseguição implacável aos assassinos de Inês. 2 dos assassinos foram presos e executados com requintes de crueldade no Paço de Santarém. Tiveram seus corações arrancados, um pelas costas e outro pelo peito. Em 1360, Dom Pedro I assumiu publicamente que tinha se casado secretamente com Inês e resolveu homenageá-la como sua rainha e rainha de Portugal. Ordenou que seu corpo fosse desenterrado, vestido luxuosamente e sentado no trono. Então a rainha morta foi coroada e os nobres foram obrigados a procederem à cerimônia de beijamão, sob ameaça de pena de morte aos que se recusassem a beijar a mão da rainha cadáver. Em seguida, ordenou o translado dos restos mortais para o mosteiro de Alcobaça, onde havia mandado construir um túmulo dentro do mosteiro para abrigar Inês. Quando Dom Pedro I faleceu em 1367, foi sepultado num túmulo posicionado ao lado do túmulo de Inês, no mesmo mosteiro de Alcobaça. A respeito da expressão "a Inês é morta", existem algumas versões. Uma delas diz que a sua origem é a constatação de Dom Pedro I da impossibilidade de reinar ao lado de sua amada, já que ela estava morta. Outra versão diz que Dom Pedro, ao saber do ataque contra Dona Inês, saiu em desabalada carreira para ir ter com ela, mas foi inútil porque Inês é morta. A saga de Pedro e Inês é comparada muitas vezes à história fictícia de Romeu e Julieta e também serviu de inspiração para várias obras de literatura, como O Cancioneiro Geral, de Garcia Rezende, O Terceiro Canto de Os Lusíadas, de Luís de Camões, a tragédia Castro, de Antônio Ferreira, a cantata Morte de Inês de Castro, de Boccagi, assim como o Triunfo do Amor Português, de Mário Cláudio, que são obras mais contemporâneas, mas que usam como inspiração a história trágica de amor, sofrimento e morte de Inês Pereira e Dom Pedro I.